Temos connosco o Secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, para umas palavras de boas-vindas. Vamos ouvir o professor Vítor Santos, coordenador do Grupo de Trabalho e Energia. Bom, eu vou tirar a máscara. Acho que estamos todos... muito bom dia a todos. Boas-vindas aos que estão a assistir presencialmente e também àqueles que o estão a fazer através da internet. Estamos aqui para ouvir os oradores convidados e por isso mesmo eu vou ser muito breve nesta minha intervenção. Gostava de começar por agradecer aos oradores convidados, também aos moderadores. Temos o privilégio de ter connosco hoje pessoas de facto muito qualificadas, com conhecimentos muito profundos sobre os temas que vão ser discutidos, com opiniões distintas, com olhares distintos, porventura complementares, sobre os diferentes temas que vamos abordar e, portanto, este facto, esta circunstância, permite-nos ter a expectativa de que os debates vão ser interessantes e esclarecedores. Queria fazer uma saudação muito especial ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Energia, que temos o privilégio e o prazer de ter hoje aqui connosco. Agradecemos muito a sua presença, Sr. Secretário de Estado. Eu acho que gostaria de sublinhar que nós, nos nossos dois painéis, vamos abordar temas muito inovadores e eu diria que essa circunstância resulta e corresponde a decisões que o Secretário de Estado tomou recentemente. Os temas são as comunidades de energia e os desafios do hidrogénio e, de facto, isso corresponde a decisões suas muito recentes. E eu aproveitava esta oportunidade para o felicitar, não apenas pelas decisões que tomou relativamente a estes dois temas, mas a muitas outras. Estou-me a lembrar de um tema como é o caso dos leilões claros, que são muito relevantes. E gostava de o felicitar pelo seguinte: são temas, de facto, como disse, muito inovadores, são também disruptivos no bom sentido, isto é, no sentido em que vão contribuir para alterar completamente o modelo de funcionamento do setor energético. São decisões que constituem boas práticas em termos internacionais. De facto, as suas decisões têm sido têm sido elogiadas em termos internacionais e muitas vezes são consideradas mesmo benchmarks, são referências que depois são replicadas noutros países. Mas isto de si já é relevante, mas eu acho que mais importante que isto é que estas decisões são decisões que têm todas muito a ver com a transição energética e com a descarbonização da economia. São temas muito complexos, mas que têm um impacto muito claro na melhoria do bem-estar das gerações presentes e também das gerações futuras. Eu gostava de fazer também uma saudação especial ao professor Carlos Ferrinho, que nos está a ouvir de Bruxelas. É sempre um privilégio poder reencontrá-lo, é cada vez mais difícil porque ele está cada vez menos em Portugal, mas está cada vez mais em Bruxelas. Como nós sabemos, mais em Bruxelas, não só presencialmente, mas pelas iniciativas que tem tomado. Todos nós sabemos que é muito importante tomar decisões de política energética em termos nacionais, mas muitas vezes, na maior parte das vezes, elas são possíveis apenas porque há a geração de consensos em termos comunitários, nas diferentes instâncias comunitárias, e o Parlamento Europeu é extremamente importante para que tal aconteça. Há diferentes formas de ser deputado europeu, umas mais proativas que outras, e de facto o Sr. Professor Carlos Ferrinho tem sido dos mais ativos, não apenas no setor energético,
mas também noutros temas. E, portanto, eu queria também saudá-lo e felicitá-lo por essa sua atividade a benefício de todos. Dizer também que estamos muito... enfim, a expectativa é muito elevada sobre as notícias que nos vai trazer de Bruxelas. Gostaria de felicitar também o Sr. Comendador Jorge Rocha de Matos e a sua equipa. Estou ali a ver o sorriso, não estou a ver o sorriso, mas podia estar, da doutora Elizabeth Martins, que foi muito competente, muito profissional, também muito simpática. É preciso que e essas coisas ajudam para que as coisas, de facto, organizar um evento tão diverso, com tantas iniciativas como este, num contexto, no curto prazo, num prazo tão curto e num contexto de pandemia, não é de facto uma tarefa fácil. E gostava de elogiar também o Sr. Comendador pela sua resiliência, pelo seu empenhamento, pela sua atitude face a um contexto muito difícil, que é o contexto da pandemia, e dizer claramente que a sua atitude é de facto um exemplo para todos nós. O tema da conferência são os novos caminhos para a descarbonização. Trata-se de um tema muito vasto, muito interessante e de grande atualidade. Tínhamos à partida muitas opções e para os painéis, mas, como já disse, acabámos por selecionar as comunidades de energia e os desafios do hidrogénio. As comunidades de energia constituem uma alteração muito expressiva ao modelo vigente para o autoconsumo, como todos sabemos. Digamos, o decreto-lei que altera regras aplicáveis entrou em vigor em 1 de janeiro, no início do ano, portanto. Apesar da pandemia, muitas iniciativas já foram desenvolvidas pelas famílias, pelos consumidores, pelas empresas, pelos municípios. E, portanto, este painel pretende, por um lado, apresentar boas práticas que possam ser replicadas noutras circunstâncias, com os devidos ajustamentos, analisar também eventuais constrangimentos que existam, em termos jurídicos, em termos financeiros, em termos regulamentares e em termos regulatórios e, mais importante que isso, propor eixos de solução, propor soluções para estes eventuais constrangimentos que tenham sido identificados. Este painel, e também por via da intervenção do professor Carlos Rinho, haverá sobre esta matéria um enquadramento, uma análise, um balanço do estado da arte em termos internacionais, nomeadamente ao nível da União Europeia, e também serão apresentados alguns exemplos, algumas boas práticas internacionais. E depois temos, finalmente, os desafios do hidrogénio. É um tema complexo, não é? Pronto, mas de uma forma muito estilizada, para um não especialista sobre este tema, eu diria que o que está em causa é o seguinte: a aceleração da transição energética e da descarbonização da economia na próxima década, na década que está a iniciar, sugere, digamos assim, a necessidade de promover a produção e a utilização em quantidades crescentes de hidrogénio verde, de forma a viabilizar a sua substituição expressiva, digamos, de viabilizar a sua utilização em alternativa aos combustíveis fósseis, nos setores de atividade em que a eletrificação não parece ser, digamos assim, solução custo-eficaz e muitas vezes não é mesmo uma solução tecnicamente viável. De facto, o hidrogénio verde poderá ser uma alternativa em muitas utilizações, nomeadamente nas indústrias de energia intensivas, como é o caso da refinação, das indústrias químicas pesadas, dos produtos siderúrgicos. Poderá impulsionar a mobilidade, nomeadamente de veículos pesados de passageiros e de mercadorias e também, ainda, são apenas alguns exemplos, proporcionar condições favoráveis ao armazenamento de energia produzida com base em renováveis. Contudo, por razões várias, que depois serão explicadas no painel, o hidrogénio de base renovável ou de baixa intensidade carbónica ainda não é competitivo com o hidrogénio fóssil e, portanto, aquilo que está em causa é saber qual é a visão estratégica para
acelerarmos a utilização do hidrogénio verde. Sobre esta matéria há muita literatura, é um tema emergente, mas que surgiu com uma força extraordinária, quer em termos académicos, quer em termos de políticas, decisões públicas. Basta dizer que tudo muito recente, portanto está na ordem do dia, a Comissão Europeia propôs no dia 8 de julho, fez uma comunicação sobre este tema. Muitos países até se anteciparam a essa comunicação, como é o caso da Alemanha e também de Portugal, há que dizer isto, tomando decisões e aprovando as suas respectivas estratégias nacionais de hidrogénio. Portanto, é um tema que tem suscitado imenso debate, um debate muito interessante, duro, muito interessante, e eu espero que esse debate também, na sessão de hoje, possamos assistir também a um debate interessante também sobre este tema. Gostaria de terminar esta minha intervenção expressando os votos de que este seminário constitua, digamos, um momento de reflexão e debate profícuo, contribuindo assim para que todos possamos sair desta conferência com uma visão mais clara sobre os temas em debate, ou talvez colocando, digamos assim, a questão, por outras palavras, assim mais simples, com o sentimento de que valeu a pena estar aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos convidar o Sr. Secretário de Estado Adjunto para nos dirigir umas palavras. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer à Fundação AIP o convite para estar aqui outra vez. Eu estive o ano passado, e em particular ao Sr. Comendador Rocha de Matos. Queria agradecer também as simpáticas palavras do professor Vítor Santos, bem como o trabalho que fez como coordenador da área de energia, e agradecer, obviamente, a vossa presença aqui, fisicamente presente, e aos que não estando aqui, estão a acompanhar a sessão através da internet. Eu penso que o mote geral, pelo menos para todas as políticas que temos seguido no Ministério do Ambiente relacionadas com a descarbonização, partem todas de um princípio orientador, que é o Governo acredita, e acredita mesmo, que a descarbonização é uma extraordinária oportunidade para o nosso país. E, portanto, abraçámo-la sem qualquer hesitação e somos ambiciosos exatamente porque entendemos que isto é uma oportunidade. Se Portugal fosse um país distinto, se fôssemos a Polónia, ou a República Checa, ou a Arábia Saudita, as decisões talvez não fossem tão lineares como são em Portugal. Aí teriam que pesar-se um conjunto de considerações, como é evidente que em Portugal também, mas em Portugal é mais claro. É evidente que para Portugal, um país que não produz carvão, já teve minas, mas não tem, que não extrai petróleo nem gás, que é muito mais simples para nós abandonarmos este modelo do que países cuja economia está fortemente dependente, não só do ponto de vista da utilização, mas também do ponto de vista da produção a estas mesmas fontes de energia. Portanto, essa é uma vantagem que nós assumimos e dizemos-la com toda a clareza, porque acho que é algo que deve presidir a todas as escolhas de política energética e estratégias de descarbonização. E é por isso que Portugal tem uma extraordinária oportunidade nesta matéria. E Portugal é ambicioso, realisticamente ambicioso, ou seja, nós somos ambiciosos porque entendemos que temos condições para o fazer, porque temos ganhos económicos em fazê-lo e porque temos os recursos que nos permitem tirar partido desta oportunidade. E foi por essa razão que em 2016 fomos o primeiro país a assumir publicamente e de forma clara o objetivo de neutralidade carbónica, que é hoje uma política europeia, e soubemos ontem que passou a ser também um objetivo da República Popular da China, não para 2050, mas para 2060, mas para um país cujas emissões ainda estão a crescer fortemente fruto do seu esforço de industrialização, é de facto um compromisso de assinalar e da maior relevância. E
seja em Portugal, seja noutros países, mas olhando agora para Portugal, penso que a próxima década será uma década verdadeiramente transformadora no nosso país, na nossa economia e, em particular, e regressando ao tema desta conferência, das nossas cidades. Das cidades grandes, das cidades pequenas, das cidades do litoral e das cidades do interior. Se a transição energética é uma oportunidade para o país, é seguramente também uma enorme oportunidade para as nossas cidades, todas elas. Como é evidente, as necessidades em Lisboa e no Porto, estou a ver aqui o Presidente da Câmara de Viseu, não sei se estão mais autarcas, presumo que possam estar, mas com isto das máscaras torna-se difícil de identificar, mas sei que o Sr. Presidente da Câmara, já agora aproveito para cumprimentar, de Viseu, está presente. Como é evidente, Viseu não é Lisboa e Lisboa não é Porto, e Viseu, Lisboa e Porto não são Penalva do Castelo, portanto, todas as cidades têm as suas características. O que nós tentamos fazer no Ministério do Ambiente, e a legislação já aqui referida pelo professor Vítor Santos, sobre autoconsumo individual, coletivo e comunidades de energia, já agora aproveito também para saudar a Margarida Ramires, minha ex-adjunta, que foi a grande responsável pela feitura deste decreto-lei. O nosso objetivo foi mesmo dar os instrumentos e as condições para que os diferentes territórios, com as suas características próprias, as diferentes cidades, se apropriassem dos recursos do seu território e, com o saber que é só seu e de mais ninguém, definir qual a melhor maneira de tirar partido das oportunidades da transição energética, aproveitar a nova legislação sobre autoconsumo individual, coletivo e comunidades de energia e as cidades, as câmaras, tornarem-se elas próprias agentes de política energética local. Em diálogo, obviamente, com as suas indústrias, com os seus municípios, em diálogo com municípios vizinhos, portanto, isto não tem que ser um município sozinho, pode ser uma junta de freguesia, podem ser vários municípios, pode ser uma área metropolitana, pode ser uma CIM. Deixamos ao critério dos agentes de proximidade, porque são eles os melhores intérpretes das potencialidades da sua terra e das necessidades das suas empresas e da sua população. E quisemos mesmo fazer a lei o mais aberta possível para dar o maior grau de liberdade a estes agentes locais. Não é o Governo que diz como é que Viseu vai organizar as suas opções energéticas, mas é o Governo que criou as condições para que, se Viseu quiser ter uma política de mobilidade integrada com produção fotovoltaica ou solar, se quiser ser uma comunidade de energia, se quiser ter parques industriais com socialização entre empresas, de investimento em autoconsumo, o possa fazer, caso assim o escolha. E, portanto, liberdade total, apenas instrumentos para que também as câmaras, também as cidades sejam agentes de transformação. Porque essa é uma das marcas da transição energética e desta década que iniciamos e da nova legislação europeia que já está em grande medida transposta para o ordenamento jurídico português, é exatamente isso, é uma transformação muito significativa da agência. Um conjunto de agentes que eram agentes passivos no consumo de energia, ou seja, a energia era uma coisa que pura e simplesmente nos chegava à casa, vinha de algum lado e vinha para a nossa casa, para as nossas empresas, para os nossos restaurantes, para o nosso espaço público. A grande mudança é não só a ambição da descarbonização, mas também a transformação da agência de um conjunto de entidades que passaram de agentes passivos para potencialmente agentes ativos. Seja nas nossas casas, seja nos nossos condomínios ou no nosso bairro, seja num determinado parque industrial, seja uma política ativa de uma Câmara, o que nós pedimos, e é um desafio que lançamos a todos, e o objetivo da legislação aprovada também é esse, é que todas estas entidades, se assim o desejam e se entenderem que lhes é vantajoso, possam transformar-se de agentes passivos em agentes ativos e, portanto, contribuir ativamente para a transição energética. E quando falamos da importância do autoconsumo, não falamos apenas de uma forma, embora também o seja e muito relevante, de tornarmos produtores e, com isso, pagarmos menos eletricidade. Nós também, através de formas aí mais coletivas de organização, aí mais as comunidades ao autoconsumo coletivo, que é necessário alguma escala, agregando-nos, muitas vezes falamos da dissolução de tecidos sociais. Esta também é uma forma de cultivar formas de relacionamento, densificar comunidades, laços de cidadania, movimentos cívicos, também é uma forma importante de permitir a consolidação dessas realidades tão importantes à nossa vida coletiva, mas com o autoconsumo coletivo e com as comunidades, embora com o autoconsumo individual isso também seja possível, também se pode prestar serviços ao sistema elétrico.
O sistema elétrico beneficia com a produção descentralizada, são custos evitados de novas redes que temos que fazer, mas também a mobilidade elétrica beneficia da produção descentralizada, porque a produção descentralizada permite tirar cargas ao sistema elétrico e, portanto, facilita a possibilidade da massificação da mobilidade elétrica. Pode prestar também serviços ao sistema, se houver em determinados momentos constrangimentos de rede, excesso de procura ou excesso de oferta. As comunidades dão também flexibilidade ao sistema e podem armazenar eletricidade quando haja eletricidade em excesso, podem injetar mais quando existe eletricidade em déficit e, portanto, também prestam um serviço importante para o funcionamento do sistema elétrico e do sistema energético como um todo. Portanto, nós devemos sempre olhar para todas estas realidades, para os desafios da descarbonização, para as potencialidades abertas pela nova legislação do autoconsumo e das comunidades, não só como potencialidades para agentes em particular, mas como uma nova forma de olhar para o sistema energético como um todo, onde agentes com múltiplas características, distribuídos geograficamente, com múltiplas dimensões, empresariais ou domésticos, podem, em conjunto, de forma agregada, facilitar um funcionamento do sistema elétrico e do sistema energético como um todo. Passámos muito mais de um sistema linear, não é? Em que alguém produz e alguém consome, para um sistema integrado, dinâmico, multifuncional, que exige, de facto, uma participação ativa de todos. E é assim que conseguiremos também uma maior penetração de renováveis no nosso sistema. Toda a gente sabe que a maioria das renováveis, em geral, são intermitentes ou sazonais e, portanto, exigem do sistema elétrico maior flexibilidade. E o autoconsumo, o armazenamento, as comunidades de energia, a integração da produção com a mobilidade, a integração da mobilidade no sistema elétrico, tudo isto são elementos fundamentais para que o nosso sistema elétrico possa ter mais renováveis e para que nós possamos olhar para as metas de 2030 e depois para as metas de 2050 com confiança e otimismo de que as seremos capazes de atingir, dando oportunidades à economia portuguesa em um conjunto de agentes e não pondo em causa a segurança de abastecimento e a fiabilidade do nosso sistema elétrico. E a falar agora um pouco também sobre o hidrogénio. Nós temos a visão que temos do hidrogénio parte desta visão que eu acabei de descrever, portanto, olhar para o sistema energético como um todo integrado, obviamente com elementos, mas o verdadeiro significado de cada um dos elementos deve sempre remeter para o todo, porque isto é de facto um sistema, não é uma soma de átomos ou de elementos, é um sistema e devemos pensar a energia como um sistema. O hidrogénio surgiu de forma natural, porque há uma relação simbiótica entre o hidrogénio verde e a eletrificação. A eletrificação, continua a ser a grande prioridade da descarbonização, da Estratégia Nacional da Transição Energética que queremos empreender e que estamos a empreender, e da descarbonização, o hidrogénio é tornado possível por uma eletrificação crescente e a eletrificação crescente beneficia da introdução do hidrogénio, ou seja, há uma relação simbiótica quase perfeita entre os dois. O que é que eu quero dizer com isto? O hidrogénio verde, no fundo, é a eletricidade sob outra forma, é a eletricidade sob a forma molecular, mas há um papel muito importante inverso, que é a introdução do hidrogénio aumenta o valor económico de cada euro investido em eletricidade. O que é que eu quero dizer com isto? Hoje, com a forte penetração do solar, tornava-se a certo ponto, os próprios investidores questionavam-se sobre a viabilidade de investimentos em renováveis. Porquê? Porque a massificação de investimentos em renováveis deprime significativamente o preço do mercado grossista e, portanto, se a curto prazo podia haver ganhos, a médio e longo prazo, com preços a tender a muitas horas para zero, podia começar a pôr-se em causa o investimento, sobretudo em solar. Porque é natural que em 2030, 2028, 2035 haja horas em que o preço da eletricidade, porque teremos uma grande penetração de solar, será zero. E o hidrogénio permite fazer o que, eu sou economista, o que em economia se chama hedging, faz um hedging financeiro de risco. Porque o que é que acontece a quem investe em eletricidade e quem investe em hidrogénio? Quando o preço da eletricidade sobe, ganha na venda de eletricidade. E quando o preço da eletricidade baixa, perde na venda de eletricidade, mas ganha no preço do hidrogénio, porque o hidrogénio se torna mais competitivo. E, portanto, a integração perfeita entre investimentos em solar e hidrogénio é também um instrumento
de viabilização a médio e longo prazo dos investimentos em solar de que nós precisamos para a eletrificação do país. E, portanto, não há nenhuma, mesmo de todo, concorrência qualquer ou perturbação da introdução do hidrogênio no nosso sistema. Há antes isso, uma complementaridade, não só porque o hidrogênio complementa o armazenamento que já temos nas barragens, que teremos de forma crescente nas baterias, mas tem um modo de funcionamento diferente, permite armazenamento a maior e longo prazo e, portanto, como sempre dissemos, mesmo na versão inicial do Plano Nacional de Energia e Clima, o nosso objetivo é apostar num conjunto diversificado de tecnologias, num conjunto diversificado de soluções de armazenamento e, portanto, entendemos que entre as barragens, entre as baterias, que foram uma das grandes novidades do último leilão, que irão massificar nos próximos anos, o papel do hidrogênio em termos de armazenamento de longo prazo, que permite transferir excessos de energia do verão para o inverno, é de facto complementar, não concorre nem com as baterias nem com as barragens, antes complementa o seu papel e permite-nos, mais uma vez, como disse há pouco, olhar com segurança para o futuro de que as renováveis não porão em risco nem a segurança de abastecimento, nem o funcionamento do nosso sistema elétrico. Mas o principal papel do hidrogênio é que ele responde a uma pergunta que sem hidrogênio não tem resposta, sobretudo depois das novas metas anunciadas há poucos dias pela Sra. Presidente da Comissão Europeia. Se passarmos de uma redução de emissões de 40% para 55% ou 60%, segundo a versão do Parlamento Europeu, seja qual for a meta, é superior à que existia. Se o hidrogênio já seria uma necessidade de médio e longo prazo para a descarbonização da indústria, neste momento tornou-se numa necessidade absoluta, imediata, porque sem isso a indústria portuguesa e europeia não descarbonizará. A eletricidade é obviamente muito importante, a eletrificação de alguns consumos que não estão eletrificados é muito importante, mas tem limites. Indústrias que precisam de moléculas, precisam de gás, e que não é nem económica nem tecnicamente viável a eletrificação, precisam de um substituto para o gás natural. Não têm alternativas. Crime económico não é introduzir o hidrogênio, é privar as empresas de um instrumento de descarbonização de que elas precisam desesperadamente. Porque se não houver formas da indústria europeia se descarbonizar, a indústria torna-se inviável na Europa e tornar-se-á inviável em Portugal. E, portanto, é um dever, é uma obrigação de um governante, não é impor o hidrogênio a nenhuma empresa, não o estamos a fazer. Estamos a permitir que ele exista e que seja uma opção, da mesma maneira como legislamos no autoconsumo, não estamos a obrigar nenhuma autarquia a implementar projetos de autoconsumo, estamos a dar os instrumentos para que, se uma autarquia entender que é útil para os seus objetivos, para as suas políticas, o possa fazer. E no hidrogênio passa-se exatamente o mesmo. Nós não obrigamos nenhuma empresa a investir em hidrogênio. Damos as condições para que isso possa acontecer. E sabemos que há muitas que o querem fazer. E há muitas que não têm alternativa. O complexo químico de Estarreja, onde está a Bondalt e a Dow Chemical, ou descarboniza com hidrogênio ou desaparece a prazo. E não sou eu que o digo. São as próprias empresas de Estarreja que me comunicaram mesmo antes de nós apresentarmos a Estratégia Nacional para o Hidrogênio. E, portanto, sim, o hidrogênio é um vetor que permite tirar partido da grande competitividade que Portugal tem em renováveis. Nós temos 2 vezes seguidas, quer no leilão de 2019, quer no leilão de 2020, a tarifa mais baixa do mundo. É um recorde que deve orgulhar Portugal. Batemos países desérticos, onde seria expectável que tivessem preços mais baixos que Portugal. E, portanto, isto são excelentes notícias para Portugal. Nunca esquecer de que demora 5, demora 10 anos, a indústria europeia irá usar muito hidrogênio como vetor energético, mas também como matéria-prima, e isto também tem implicações sobre a competitividade do país como um todo no contexto europeu. Porque durante muito tempo a indústria pesada, os grandes clusters químicos se situavam necessariamente no norte da Europa, era no norte da Europa que havia gás, era no norte da Europa que havia carvão, e era no norte da Europa que havia depois todo um enquadramento institucional que favorecia isso. Nós vamos ter, de facto, alterações muito significativas ao ponto de vista da localização da indústria dentro do espaço europeu. E Portugal tem uma enorme vantagem, que tem de agarrar, porque somos mais competitivos. Sendo antes éramos pobres em recursos quando comparados com a Alemanha, com a Polónia ou com a Holanda, essa situação inverte-se num cenário de descarbonização. Quem são pobres em recursos são eles. Nós somos ricos em recursos. Obviamente que há países do Norte com enormes recursos eólicos, mas Portugal tem recursos eólicos e recursos solares. E isso há poucos países da Europa que o têm. Portanto,
Quando eu falo no início de uma extraordinária oportunidade para Portugal, é mesmo uma extraordinária oportunidade para Portugal, para o ambiente, para as cidades, para a indústria, temos que sabê-la agarrar. O Governo está preocupado em criar os instrumentos para que os diferentes agentes o possam fazer, queremos que o façam, quer através de instrumentos legislativos e regulatórios, quer através de instrumentos financeiros, falando outra vez do autoconsumo, de projetos de mobilidade, de integrar o autoconsumo com mobilidade, integrar o autoconsumo fotovoltaico com eólico, com mobilidade, com hidrogénio. A Câmara de Lisboa apresentou-nos um projeto nesse sentido, exatamente. São tudo realidades que nós queremos apoiar e são tudo realidades que terão uma forte presença, obviamente, no plano de recuperação e no próximo quadro financeiro, onde a descarbonização e a ação climática, seja a nível nacional, seja a nível local, municipal, seja a nível empresarial, terão um lugar de destaque. Há pouco tempo, o Governo lançou um aviso ainda simbólico e reconhecidamente simbólico pela sua reduzida dimensão face aos objetivos que temos para apoiar a sustentabilidade dos edifícios, dois avisos, um em 2020, um em 2021, cerca de 4 milhões de euros. Queremos, obviamente, ir muito além disto. O nosso objetivo para a eficiência energética nos edifícios e as verbas que pretendemos inscrever andam em torno, são acima dos 450 a 500 milhões de euros, portanto, entre 400 e 600. Portanto, vamos ter, de facto, capacidade financeira de apoiar autarquias e empresas que queiram investir nesta área, e o objetivo do Governo, e para finalizar, é mesmo este: é mobilizar, motivar um conjunto de agentes para o facto de isto ser uma oportunidade e depois lançar os desafios para que estes agentes, com a sua pluralidade, com as suas diferenças, nos acompanhem e desempenhem, cada um à sua dimensão, o seu papel neste grande processo. Não iremos a lado nenhum se for apenas o Governo a decretar, a legislar e a tentar mobilizar. Mas iremos muito longe e olhamos para 2030 e para 2050 com otimismo e diria mesmo entusiasmo, porque sabemos que se até agora Portugal tem respondido aos desafios da descarbonização, irá seguramente a todos os níveis fazê-lo com muito mais intensidade e, portanto, aquilo que nos espera serão anos, não diria gloriosos, talvez seja excessivo, mas de grande desenvolvimento e de grande transformação no bom sentido. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Em nome do Sr. Secretário de Estado Adjunto e de Energia, declaramos encerrada esta sessão de abertura e prosseguimos com a conferência desta manhã, Energy Live, novos modelos para a descarbonização. Vamos ter como keynote speaker o professor Carlos Zorrinho, deputado europeu, e o primeiro painel tem como título Implementação das Comunidades de Energia, tendo como moderador Nelson Lage, da ADN, Inês Campos, UNL, Margarida Ramires, PBBR, Sociedade de Advogados SPRL, e Jorge Esteves, da ERSE, que aproveitamos para convidar para irem ao palco, logo esteja finalizada esta normal operação de higienização, sendo que depois iremos dar a palavra ao professor Carlos Zorrinho numa participação online para nos falar nos desafios da descarbonização pós-pandemia. Lembramos que este primeiro painel vai decorrer até às 11h45. Ora, e mais uma vez cumprimentamos os participantes ao vivo, in loco, no Centro de Congressos de Lisboa, e os participantes online que nos seguem através do espaço internet. Damos então as boas-vindas e damos a palavra ao professor Carlos Zorrinho, deputado europeu, que vai estar numa participação online. Muito obrigado. Muito obrigado, muito bom dia a todos, e queria começar por agradecer à Fundação AIP e em particular ao Comendador Rocha de Matos e à doutora Elizabeth Martins
o convite para participar neste evento, que é um evento de enorme simbolismo e também, como foi bem demonstrada pela intervenção agora feita do Sr. Secretário de Estado da Transição Energética, de enorme oportunidade. Saúdo todos os que estão presentes e também os que estão ligados, como é o meu caso, a esta conferência, e cumprimento o Sr. Secretário de Estado, o professor Vítor Santos, os moderadores, os intervenientes nos painéis que se seguirão. Nós vivemos, de facto, num tempo em que as comunidades em geral, são confrontadas com a necessidade de sobreviver com energia e com inteligência. Vivemos um tempo em que, e fazendo aqui uma analogia com o Portugal Smart City Summit, um tempo em que todo o mundo é cidade. E até talvez possamos pensar, se formos um pouco mais ambiciosos nesta metáfora, que todo o mundo é uma cidade. E temos percebido, aliás, com a crise pandémica que agora vivemos, com as interligações e com a globalização do que é bom e do que não é, que todo o mundo é de facto uma cidade. E todo o mundo tem que ser inteligente para podermos sobreviver melhor e com mais qualidade. O programa global desta cimeira é, aliás, um repositório dos desafios que se colocam hoje ao nosso país, à União Europeia, ao mundo. E para mim é uma responsabilidade, ao mesmo tempo uma honra, poder fazer estas notas de antecipação e de abertura de 2 painéis que eu chamaria painéis solares, não por serem painéis solares como uma tecnologia de captação de energia, mas solares no sentido que, pela qualidade da luz, do conhecimento que com eles certamente se gerarão, e pela sua enorme importância, porque os 2 temas que estão em debate nesta conferência são absolutamente chave para vencermos os desafios da descarbonização. Em primeiro lugar, o desafio das redes de cidadania para a energia e o desafio, em segundo lugar, do armazenamento flexível das energias renováveis. Temas, aliás, que foram já também aqui abordados e que são, esta designação que eu dei, a rede de cidadania para a energia ou armazenamento flexível de energia renovável, outra forma de designar os desafios que são traduzidos nas comunidades de energia ou os desafios associados às estratégias do hidrogénio e, em particular, do hidrogénio verde. Importa dizer, neste momento, porque é justo, importa sublinhar, que a agenda desta conferência não é independente nem das prioridades políticas que o Governo tem definido, nem da vontade de concretizar, demonstrado pelos atores sociais e pela sociedade civil. Claro que a agenda certamente terá sido definida, enfim, pela organização, mas as agendas deste tipo de eventos refletem sempre um sentido da sociedade. Um sentido dos atores que estão mais associados ao tema que estamos a abordar. E a verdade é que comunidades de energia, autoconsumo, estratégia do hidrogénio, a sua ligação à estratégia industrial, à estratégia de mobilidade, são temas de fronteira em todos os países que levam a sério a transição energética. E por isso, se são temas-chave desta conferência e deste evento, isso também demonstra uma coisa que é evidente, mas que podemos e devemos sempre sublinhar, que Portugal está na primeira linha desta etapa da transição energética, tal como esteve na primeira linha das etapas que a antecederam, e só o facto de ter estado na primeira linha das etapas que a antecederam permite estar agora, mas o estar agora é um sinal de lucidez e de boa escolha política. De facto, nós, antes da pandemia, agora parece-nos, olhando para trás, que antes da pandemia vivíamos num mundo quase perfeito, ou num paraíso, enfim, comparativo. Mas a verdade é que antes da pandemia nós vivíamos num contexto, e continuamos, num contexto de desordem, ameaçado por protecionismo, por populismos exacerbados, por fortes tensões entre potências, pela fratura das sociedades, muito puxada pelas desigualdades crescentes, desigualdades nos acessos aos bens básicos, mas também desigualdades nos acessos aos benefícios da transformação tecnológica, seja ela na energia, seja ela no digital, seja nas consequências das mudanças
da transição energética e da transição digital. E a verdade é que, por alguns momentos, eu também o senti, alguns de nós imaginámos que a percepção global de que o mundo é uma cidade, a percepção global do risco pandémico ia transformar as consciências individuais e coletivas. Já percebemos que não. Já percebemos que fomos provavelmente utópicos, o que só faz bem, fomos provavelmente ingênuos, o que em excesso faz mal, e acho que já percebemos que muitas marcas serão deixadas, mas não resolverão por si os grandes desafios, designadamente os desafios da descarbonização, não serão resolvidas por uma mudança súbita das consciências individuais e coletivas. E por isso decidi roubar-vos algum tempo, ou usar um pouco deste meu tempo para refletir sobre este tema da descarbonização pós-pandemia, porque a pandemia não mudou as consciências, mas mudou as percepções. E isso tem consequências. O facto de ter mudado as percepções tem fortes consequências. As soluções têm que ser ainda mais inteligentes e têm que ser partilhadas para serem sustentadas. Nada se resolverá, como alguns imaginaram, por automatismo e também por peripécia do destino. O sentido da marcha está correto, mas o esforço tem que ser cada vez mais conjunto, partilhado, ir mais fundo na sociedade, mobilizar os cidadãos, mobilizar as suas comunidades ao nível cada vez mais das várias estruturas, das várias plataformas, e os modelos, em função disso, têm que ser melhorados. Na geopolítica, acontece um fenómeno muito interessante, que eu gostava que refletissem comigo. As tensões globais não diminuíram, mas, ao mesmo tempo que nós sentimos que as fraturas entre as elites, as fraturas entre os grandes representantes, entre os presidentes e os primeiros-ministros e os grandes atores globais começam, ou melhor, não começam, tendem a aumentar, ao mesmo tempo nós sentimos, enfim, agora esta ideia das vagas está na moda, nós sentimos não uma segunda vaga, mas uma vaga de fundo de desenvolvimento de redes de cidadania e colaboração, que têm forçado, muitas vezes, ao ódio e ao populismo à escala global, mas também, em muitas circunstâncias, têm sido a base da cooperação e da solidariedade à escala global. Foi uma vaga de fundo que permitiu que depois, com a lucidez da maioria dos decisores à escala europeia, que a Europa tivesse, por exemplo, encontrado um modelo de resposta à crise que é um modelo mutualizado e solidário. Essas vagas de fundo, as vagas de fundo não são boas por natureza, as vagas de fundo são boas umas e más outras, mas nós temos que ter em atenção essas vagas de fundo, porque elas são os verdadeiros instrumentos transformadores. E o nosso papel, como atores, como políticos, como opinion makers, é puxar pelas vagas de fundo positivas. Eu antevejo nisto uma oportunidade para a interdependência criativa, para os modelos multilaterais. Multilaterais à escala do país, à escala das regiões, à escala da União Europeia, que só tem paz há 60 anos, porque é uma realidade multilateral em que todos dependem de todos e todos sabem que perdem se o vizinho perder, e a paz é assegurada exatamente por essa interdependência, que agora, aliás, também foi testada em algumas circunstâncias com a dependência nas cadeias globais de fornecimento, que gerou tensões e que pode ser uma semente de guerra, de guerras de novo tipo. E, portanto, a interdependência é chave à escala global, é chave à escala europeia, é chave à escala nacional e, portanto, eu antevejo que os desafios fundamentais que todos nós sabemos, o desafio pela água e pela escassez da água, o desafio pela energia e pela energia sustentável e pela energia acessível, o desafio pelos dados e pelo bom uso dos dados e pelo uso dos dados com mais-valia para quem os fornece e com proteção de quem os fornece também. Que essas batalhas
podem agora ter uma resposta, necessitam dessa resposta multilateral. E é por isso que me tenho batido na União Europeia, na aplicação do Pacto Ecológico, do Green Deal, em todas as suas declinações, na estratégia do hidrogênio que todos conhecem, mas na relação dessa estratégia com a estratégia da descarbonização, da neutralidade carbónica, da mobilidade, para as baterias ou a estratégia industrial. Está tudo interligado também, a estratégia digital, a transição digital integrada com a transição energética. E também na relação dessas estratégias com a afirmação da Europa no mundo. Sabemos agora que possivelmente a Cimeira Europa-África, que estava agendada para outubro, será adiada e provavelmente calhará na nossa presidência, a presidência portuguesa. Sabemos também que, infelizmente, o acordo pós-Cotonou, que deveria estar finalizado até ao final deste ano, o acordo entre a União de Cooperação e Solidariedade entre a União Europeia, África, Caraíbas e Pacífico, que devia estar finalizado até ao final deste ano, dificilmente estará. A vigência do acordo antigo foi prorrogada até junho do próximo ano. Isso significa também que provavelmente nos caberá a nós, na nossa presidência, fechar esse acordo. Eu estou-vos a dizer isto porque, além do mais, sou presidente da Assembleia Parlamentar Paritária África, Caraíbas e Pacífico da União Europeia, uma Assembleia que junta mais de 100 países, é mais de um terço da ONU, do ponto de vista parlamentar, obviamente, mas que tem um grande compromisso com a visão multilateral e um grande compromisso com esta ideia-chave. A nossa estratégia, a estratégia que foi aqui definida de forma tão clara pelo nosso secretário de Estado, que já há pouco saudei, é uma estratégia que tem o valor da afirmação interna do país, tem que criar emprego no país, tem que criar riqueza no país, mas tem sobretudo, ou também, que se tornar resiliente, forte, estruturada, na medida em que é uma estratégia de interligação e de rede e que é uma estratégia que pode ser exportada ou pode funcionar em interação numa parceria entre iguais. E a África, por exemplo, é uma das áreas onde o grande desafio da descarbonização pode ser vencido, associado ao desafio das migrações, ao desafio da pobreza, ao desafio do crescimento, ao desafio da sociedade mais jovem do planeta e ao desafio do mundo enquanto cidade. Bem, como sabem e como ouviram, no discurso do Estado da União, feito pela Presidente da Comissão Europeia, as questões da transição energética estiveram bem presentes. Já foi aqui referidas as metas de curto prazo, que tornam estas estratégias também de curto prazo, as metas de curto prazo para a redução de emissões, também a afetação de 30% de todas as verbas do Next Generation Fund, portanto, quer do plano quadrienal, quer do Fundo de Cooperação e Resiliência, 30% têm que fazer prova de que tem um impacto positivo ao nível da descarbonização. Eu fui relator, em nome do meu grupo político, do regulamento da governação da União da Energia. E essa emenda, aliás, foi uma emenda que eu próprio fiz e que foi aprovada, uma emenda em que pedia muito aos países o envolvimento forte da sociedade civil na elaboração desses planos nacionais de energia-clima. Eu verifiquei em Portugal, verifiquei noutros países onde estive, que há um forte envolvimento na elaboração destes planos, mas por enquanto, sobretudo, deixem-me partilhar esta nota, por enquanto, sobretudo, um envolvimento das elites académicas, ainda bem, das elites empresariais, ainda bem, das elites tecnológicas, ainda bem, mas temos que ir mais ao fundo. Temos que fazer com que cada cidadão, com as comunidades de energia será mais simples, mas com que cada cidadão se sinta um parceiro na definição do plano do país para 2030, no caso da energia, para 2050, no caso do clima, seja um parceiro desse processo e sinta parte dele, porque é preciso reconfigurar a nossa sociedade. E, em particular, é preciso reconfigurá-la cruzando esta transição energética com o uso dos dados, que na União Europeia e em Portugal, que agora anunciou também no plano de recuperação e resiliência um investimento tão forte que eu saúdo na área digital, uma área, como sabem, estive muito ligado, aliás estive ligado à área da energia, como fui secretário de Estado, com muita honra,
e também a área da inovação em geral, quando coordenei o plano tecnológico. A minha perspectiva e a minha visão é que para a União Europeia e para Portugal nós temos que ter um outro modelo de negócio para os dados. Não podemos ter menos acesso aos dados que têm os Estados Unidos, a China ou a Coreia, porque perderemos, se os dados são o petróleo do futuro, enfim, deixar esta imagem do petróleo, ou se quiserem o sol do futuro, mas o sol também precisamos de o manter. Se os dados são de facto o recurso fundamental para o futuro, nós não podemos ter menos acesso aos dados. Podemos é ter um outro modelo de acesso aos dados. Em vez dos dados serem recolhidos sem o conhecimento de quem os concede, ou forçadamente, ou através de um desconto num preço, como fazem as grandes plataformas tradicionais, ou através de uma contrapartida lúdica, com uns pontos, ou um jogo, ou um sorteio, nós temos que trocar dados por serviços com qualidade para os cidadãos. É isso, aliás, nas cidades inteligentes, nós temos que trocar, e é isso que é feito, e temos bons casos em Portugal, temos que trocar os dados que os cidadãos nos dão para lhe devolvermos em serviços, qualidade de vida, saúde, fazendo a diferenciação a partir da qualidade dos serviços públicos. António Costa Silva, no seu documento, dizia que Portugal, se quiser diferenciar estrategicamente, claro que tem que estar alinhado com os mercados, mas não são os mercados que vão fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a capacidade de transformarmos aquilo que sabemos, o nosso conhecimento, os dados que temos, a nossa criatividade, em serviços públicos de qualidade. E é isso. Porque isso é que poderá fazer a diferença, porque nós partimos atrás. E a pista tem poucas zonas de ultrapassagem. Estamos a evoluir a uma velocidade tão grande que a pista tem poucas zonas de ultrapassagem. A qualidade dos serviços públicos, como aliás tem sido demonstrado por alguns serviços públicos em Portugal nesta fase difícil, a qualidade, mas têm que ser melhorados ainda, a qualidade dos serviços públicos é uma das partes da pista onde nós podemos ultrapassar e temos obrigação de ultrapassar. E apostar nesses serviços que facilitam a acessibilidade e a partilha é muito importante para os modelos de negócio. Bem, seria uma linha, julgo eu, de grande interesse, mas penso que já esgotei o meu tempo. Queria só chamar-vos a atenção que todo este modelo que está a ser construído em torno do financiamento e da recuperação ao nível europeu e depois declinado para os 27 países da União Europeia, está muito dependente dos recursos próprios. São os recursos próprios que vão viabilizar, por exemplo, o pagamento dos juros do financiamento conjunto que a Comissão Europeia vai fazer para financiar este plano, mas são também os recursos próprios que serão fundamentais para salvaguardarmos alguns cortes que tiveram que ser feitos, ou que foram feitos politicamente, ao nível, por exemplo, dos grandes programas de investigação, ou dos grandes programas de desenvolvimento digital, ou de outros programas muito importantes que para o Parlamento Europeu são absolutamente, é quase incompreensível que não sejam mantidos com a potência financeira que tinham, mas a capacidade que temos agora é, de facto, conseguir mais recursos e, nesses recursos próprios, uma boa gestão das taxas bem aplicadas ao nível do ambiente são fundamentais. Estarão lá, certamente, algumas taxas ambientais, estará lá a taxa carbono e isso será também muito importante para que todo este modelo funcione. Sobre sustentabilidade económica dos sistemas, também teremos que ser smart, teremos que encontrar novos modelos de perequação na formação dos preços. Penso que isso será uma preocupação, certamente, dos decisores à escala nacional. Os preços da energia têm esse dado fundamental de terem um modelo de perequação que não pode ser corrompido pelos novos modelos, e encontrar também modelos de combate à pobreza e às desigualdades. E aqui também precisamos de uma plataforma pública, transparente e clara para que a transformação aconteça e aconteça de forma coordenada. Terminaria com a mensagem principal que tentei transmitir-vos. Interdependência, cooperação, lucidez, ambição, ousadia, mas se cada um começar a tentar resolver os problemas no seu bairro, sendo o mundo uma cidade, fazendo isso na Europa ou cá dentro. Enfim, vi uma notícia recente
de uma autarquia no Alto Alentejo que decidiu, de forma direta, taxar a produção eólica, por exemplo, a solar. Se funcionamentos desses, individuais, não integrados, ocorrerem, nós perdemos a racionalidade, perdemos a concentração para a transformação. Eu não quero acreditar que isso possa acontecer, mas podemos perder a oportunidade. Por isso, juntos é que é o caminho, de forma transparente. Não é juntos porque alguém nos manda fazer de determinada maneira. É juntos porque nós participamos na formação de uma decisão que depois somos atores na sua concretização. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Carlos Zorrinho, pela sua intervenção. Passamos de imediato ao painel 1, dando a palavra ao moderador Nelson Laje. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Antes de mais agradecer ao Comendador Rocha de Matos, que é um exemplo de excelência. Só por isso é que estamos aqui um ano mais e após um período de pandemia. Por isso, muito obrigado, Comendador Rocha de Matos. Agradecer também ao professor Vítor Santos, um histórico da área da energia, pelas palavras que dirigiu no início e também pelo convite para moderar este debate num formato que é inovador, ou seja, um debate presencial e, obviamente, com uma presença forte online. Queria também dizer que realizar um debate deste depois de duas intervenções protagonizadas por dois visionários e dois apaixonados pela energia, que muito deram e continuam a dar ao setor da energia, com quem eu tive a honra de trabalhar diretamente, é sem dúvida um prazer e não podíamos ter começado da melhor maneira. Por isso, muito obrigado pelas intervenções iniciais. Discutir as comunidades de energia no momento em que vivemos ganha, obviamente, uma especial importância. Já o que foi dito tem sido repetido nos meios de comunicação e por vários especialistas. As comunidades são, obviamente, uma oportunidade única e dão um contributo único para o desenvolvimento, para a sustentabilidade e para a descarbonização da nossa economia e do nosso país. Esta é claramente uma aposta, como muitos já disseram, transformacional, nos permite fazer mais e fazer diferente. É uma aposta iniciada pelo governo atual, e é uma aposta que vem abrir caminho para outros caminhos que apenas as empresas, as autarquias, a indústria, o próprio cidadão poderão fazer. É por isso um caminho que urge fazer e o mais rápido possível. Não podemos perder tempo, não podemos ficar parados e aguardar que outros ventos venham. Por isso, digo eu que é uma oportunidade como esta que devemos aproveitar. Mas esta também é uma oportunidade que carece, de um lado, de alguma decisão. Importa, por isso, analisar e corrigir eventuais falhas que permitam melhorar este serviço, que permitam melhorar a prestação e garantir o cumprimento daqueles que são os objetivos que a própria legislação prevê. Por outro lado, também carece também de alguma informação, e é por isso importante explicar bem no que é que consiste, como é que funciona, a quem é que se destina, mostrar exemplos europeus, explicar qual é que é o enquadramento, boas práticas, para percebermos efetivamente que isto não é uma aposta isolada, é uma aposta europeia, é uma aposta que está alinhada com a União Europeia e por isso é uma aposta de futuro. E, por fim, carece também de, como qualquer processo legislativo, de revisões. Carece de análise, de avaliações e revisões. E, por isso, são revisões que permitem sempre afinar a sua implementação e ainda mais, permitem realmente levar a cabo de forma eficaz aquilo que é o objetivo principal. Queremos, por isso, também saber qual é que é o seu estado de arte desta revisão. Para responder a estas e outras dúvidas que certamente surgiram por parte da plateia e por parte de quem está em casa, vamos ter aqui 3 pessoas especialistas em comunidades de energia e não só, também na área da energia. Temos a Margarida Ramires, advogada, ex-assessora do Estado de Energia, responsável e mãe da legislação em vigor e também ex-colega minha, por isso ela é tudo isto e muito mais, irá-nos obviamente aqui dar uma abordagem mais legislativa das comunidades. O Jorge Teves, diretor de infraestruturas e redes da ERSE e, se posso dizer, um histórico da ERSE, uma pessoa que está há muitos anos, um conhecedor de tudo que tem a ver com infraestruturas, com redes e tem participado ativamente em vários grupos de trabalho.
E por fim, mas não menos importante, a Inês Costa, investigadora da Faculdade de Ciências, coordenadora de projetos, que nos vai certamente aqui dar uma abordagem mais europeia, mais de contexto europeu, daquilo que são as comunidades. São, por isso, 3 especialistas que nos darão perspectivas completamente diferentes para este tema das comunidades de energia, mas que são certamente todas elas importantes. Começava, por isso, por colocar uma pergunta, uma espécie de uma pergunta mais ampla à Margarida, que basicamente é o que são realmente as comunidades de energias e o autoconsumo coletivo, que tipologias existem, constrangimentos que já possam ter sido detectados, legais e financeiros, se eles existem, que soluções ou novos caminhos podem ser tomados para otimizar esta grande oportunidade, conforme eu já referi. Por isso que agora passava a palavra à Margarida, não sei, terá certamente um suporte audiovisual, se tirar do saco e ligar-se. Acho eu, não sei se era suposto eu ter falado com... É para abrir-se. É a apresentação, não é? Tenho a apresentação. Ok. Isto não está ligado. Já está. Já está? Ok. Bom dia a todos. Bom dia, em primeiro lugar, ao Sr. Secretário de Estado Adjunto da Energia, que, com muita pena minha, não posso cumprimentar como eu gostava, porque estamos em tempo de pandemia, com quem tive a sorte de trabalhar e tive também a sorte e o prazer de trabalhar, e acho que todos nós temos a sorte de o ter como Secretário de Estado Adjunto da Energia, pelo seu ritmo e pela sua visão e pelo seu empenho na transição energética. É realmente um benefício podermos contar com um Secretário de Estado tão ativo e tão empenhado. Quero agradecer ao professor Vítor Santos o convite, quero cumprimentar o Sr. Comendador, o Sr. Presidente da Câmara de Viseu, todos os oradores, em especial aqui o meu grande amigo Nelson, muito amigo mesmo, e todos os presentes. O que é o autoconsumo? O autoconsumo é a produção de energia elétrica a partir de fontes de energia renovável para consumo próprio. Não é uma novidade do sistema, já existia na anterior legislação, só que a anterior legislação apenas previa o autoconsumo individual, ou seja, para um ponto de produção apenas era admitido um ponto de consumo. O que significa, por exemplo, se eu vivesse, vou falar em linguagem não jurídica, num prédio, no quinto andar, e quisesse pôr um painel solar, que é uma das fontes de energia renovável, no telhado, esse painel só poderia alimentar a minha habitação, não podia alimentar a habitação dos demais e também não podia alimentar as partes comuns. O novo decreto-lei, que entrou em vigor dia 1 de janeiro, o 162 de 2019, de 25 de outubro, veio permitir que os autoconsumidores se agrupem, desde que estejam numa relação de proximidade, e que uma ou mais instalações, a que vulgarmente se designa o PAC, possam produzir energia e fornecer energia a todos esses autoconsumidores, que, além de terem essa energia, podem-na partilhar entre si, podem vender os excedentes à rede e podem armazenar. Eu diria que a expressão mais correta nem é autoconsumidor, é pró-consumidor, ou seja, ele produz e consome, passa a ter, como disse o Sr. Secretário de Estado, um papel ativo. Ele deixa de ter a energia fornecida da rede que chegava, como continua a chegar à nossa casa, enfim, eu acendo o interruptor e tenho lá a energia, mas ele próprio produz a energia que vai consumir. E, portanto, é uma alteração completa do paradigma e da forma como nós encaramos, deixamos de ser uns simples consumidores para ser pró-consumidores. Quais são as vantagens? Primeiro, a redução das emissões de CO2, que já foram aqui focadas também pelo Sr. Secretário de Estado, e assim conseguirmos contribuir para que sejam atingidas as metas definidas no PNEC. Depois, a redução da fatura energética, que eu acho que esta pandemia ainda veio tornar mais premente. Ou seja, nós passámos a trabalhar, muitos de nós, a maioria de nós, a partir de casa. E isso tem como consequência inevitável o aumento da fatura energética. Temos os computadores ligados, temos as luzes ligadas, no inverno vamos ter com certeza os aquecimentos ligados, e eu penso que uma das coisas boas que a pandemia trouxe, porque as coisas más
tem sempre qualquer coisa de bom, aprendemos sempre qualquer coisa, será eventualmente a alteração dos nossos modos de trabalho. Eu falando por mim, eu trabalho muito mais em casa do que no escritório, não gasto 1h30 a chegar a Lisboa, porque não moro em Lisboa, não me distraio e produzo muito mais, estou mais confortável, não tenho que, enfim, gastar tempo com coisas que gastaria se fosse trabalhar para o escritório e, portanto, vou alterar o meu modo de trabalhar para sempre. Quero ir ao escritório de vez em quando, preciso de estar com as pessoas, preciso de socializar, mas não preciso de lá estar todos os dias. O ambiente agradece, porque não vou para a fila da A5 e, portanto, poderão haver menos carros. Eu também agradeço porque me canso menos e trabalho mais, portanto, não tenho nada a perder. Vou consumir mais energia? Pois vou. Então, se calhar, vou ter que virar pró-consumidora e não uma consumidora clássica, como até agora tem acontecido. Também permite o combate à pobreza energética e isto vai ser principalmente premente nas comunidades de energia que as freguesias, as câmaras, as associações de municípios podem criar e, portanto, permitir que certos consumidores que têm consumos baixos, dificuldade em pagar os seus consumos, possam fazer parte dessa comunidade de energia e ter a energia fornecida através da UPAC. E para a economia também é positivo. Porquê? Porque aparecem novas áreas de negócio. Nós temos a entidade gestora de autoconsumo, que aliás a ERS, no seu regulamento, dá um grande protagonismo. Temos o desenvolvimento de softwares de gestão de autoconsumo. Temos entidades inspetoras que passam a fazer as inspeções, em vez de ser a DGEG a fazê-las, passam essas entidades inspetoras a fazer as inspeções. Chamo só aqui a atenção à DGEG, parece-me que em termos regulamentares estas entidades ainda só podem inspecionar instalações que estejam em baixa tensão e, portanto, é preciso alterar isso para que a regulamentação esteja de acordo com o decreto-lei. Já fui confrontada na prática com essa realidade. E temos consultorias jurídicas, técnicas, financeiras, que são todas elas fundamentais para uma gestão ótima e para uma montagem correta do projeto. O Secretário de Estado também já disse a quem é que é destinado. Eu diria que a todos nós consumimos energia. Portanto, quer vivamos num condomínio, quer num bairro, quer numa freguesia, quer num município, quer sejamos um parque industrial, um parque empresarial ou uma unidade agrícola, todas estas realidades são brutalmente consumidoras de energia e faz sentido que alterem a sua forma de consumo. Eu lembro-me quando estava na Secretaria de Estado, tive uma reunião a pedido do gabinete do Ministério da Agricultura, em que pediam basicamente uma alteração de valores da energia para as unidades agrícolas, gasta-se imensa energia, e a solução é, quer dizer, não é alteração da taxa, isso não é possível. Não é possível. Têm é que repensar o vosso modo de consumir energia, principalmente uma unidade agrícola que geralmente tem espaço para instalar painéis fotovoltaicos ou outras formas de produção de energia, biomassa, eólicas, o que seja. Repensem a vossa forma de consumir energia. Não venham pedir benefícios que não é possível fornecer. Repensem a vossa posição como consumidores e tornem-se ativos. Foi esta a mensagem. Depois, já fora, pediram para escrever um artigo para a revista Cultivar, ou seja, ficou lá alguma coisa dentro. É bom. Artigo esse que escrevi, que já foi publicado. Como eu disse, este diploma, o 162, o que é que traz de novo? O autoconsumo coletivo e as comunidades de energia. Muito rapidamente, qual é a diferença e qual é a semelhança? Em ambas as situações temos vários autoconsumidores numa relação de proximidade ligados à mesma UPAC. Qual é a diferença? A forma de organização. No autoconsumo coletivo, os autoconsumidores agrupam-se. Imaginemos um condomínio, todos os condóminos se agrupam, fazem um regulamento interno que vai regular como é que se entra no autoconsumo, como é que se sai, se há custos, como é que se pagam, se há responsabilidades, como é que se apuram. Têm que ter uma entidade gestora do autoconsumo e têm que ter um técnico responsável pela instalação.
Na comunidade de energia há a criação de uma pessoa coletiva, ou seja, pela dimensão, pelo tipo de autoconsumidores, faz mais sentido que os autoconsumidores criem entre si uma cooperativa, uma sociedade por cotas, uma sociedade anónima, qualquer dos tipos de sociedade ou de associação previstas na lei, um ACE, o que seja. Os membros são exatamente os autoconsumidores, podendo ainda ser outros participantes no autoconsumo. Imaginemos a entidade instaladora. Uma passagem muito rápida, porque eu sei que dá sono. Como é evidente, é preciso registar o autoconsumo, a comunidade de energia, ou o que seja, na DGEG. A DGEG tem um portal. A complexidade do registro varia consoante a potência. Se estivermos a falar de instalações com potência igual ou inferior a 350 watts, está dispensada de qualquer controle prévio. Entre 350 e 30 watts está sujeita à comunicação prévia. Entre 30 e 1 megawatt está sujeita a registro prévio e a emissão de certificado de exploração. E superior a 1 megawatt, a licença de produção e a licença de exploração. Há taxas que são devidas, essas taxas são reguladas pela Portaria 15 de 2020 e 16 de 2020, vai depender da potência e de existir ou não ligação à RESP, portanto à rede pública. Enfim, temos aqui um conjunto de legislação, cujo tronco é o Decreto-Lei 162 de 2019, a IERS e a DGEG, em cumprimento com o estipulado no Decreto-Lei, produziram os regulamentos que a cada uma cabe, regulamentos esses que vão ter que ser revistos no final do ano. O próprio Decreto-Lei, tendo consciência que isto é um regime novo em Portugal e que, portanto, uma coisa é fazer no papel, outra coisa é passar à prática, há sempre coisas que não estão bem, há sempre coisas que estão omissas, por muito tempo que levemos, por muitas consultas públicas, por muito que sejam convocados a pronunciar-se. Quando o Nelson disse que eu era a mãe do Decreto-Lei, eu era a mãe, mas eu tinha aqui também um pai, tinha vários pais, não era? Tinha o professor Jorge Esteves da IERS, tinha o Dr. Carlos Magno da DGEG, ou seja, fizemos uma equipa multidisciplinar. Mas mesmo assim há coisas com certeza que na prática verificamos que não estão corretas. E portanto o que o Decreto-Lei preveu foi que a IERS e a DGEG produzissem os seus regulamentos, o que fizeram, e no final de 2020, com base na experiência adquirida este ano, que revejam os seus regulamentos. A IERS, além do regulamento 266 de 2020, publicou as tarifas pela Diretiva 5 de 2020, que, graças ao despacho de isenção dos CIEG, publicado pelo Sr. Secretário de Estado, foi revisto, não sei se esta semana ou a semana passada, dando lugar à Diretiva 14 de 2020. A DGEG publicou no despacho 46 de 2019 o modo de funcionamento do portal, publicou o regulamento técnico e de qualidade das instalações e as portarias das taxas, conforme já referi. Voltando aqui à pergunta do Nelson, constrangimentos financeiros. Aquilo que mais me tem aparecido como constrangimento, vejo entidades muito pesadas e que abandonam o projeto, são os custos de investimento. Esse constrangimento financeiro foi ultrapassado, em parte, com o despacho de isenção dos CIEG. Este despacho prevê um período de isenção dos CIEG, 100% para o autoconsumo coletivo e para as comunidades de energia e 50% para o autoconsumo individual, durante 7 anos, contados da data de entrada da exploração. Isto aplica-se, claro, às instalações que prevejam a veiculação da energia através da rede pública. Se a energia não for veiculada através da rede pública, não há taxas e, portanto, não há CIEGs. Se for, tem taxas e tem CIEGs e, portanto, esta é uma forma de mitigar o custo de investimento. Esperamos pela alocação de fundos comunitários. Tem sido falado nisso, na alocação de fundos comunitários à transição energética. Portanto, esperamos para ver. Não sei se o Banco de Fomento vai ter alguma linha de financiamento especial para estas realidades. E outra coisa que é fundamental e que é um constrangimento é o tempo que as entidades licenciadoras levam a licenciar. Como sabemos, isto entra na DGEG, mas depois temos a pronúncia do ORT, temos a pronúncia do ORT, e é preciso que nós estejamos aqui à espera de um mês para que seja emitido
enfim, a referência para que irmos pagar as taxas, depois mais 60 dias para que o ORD se pronuncie. Tudo isto são tempos perdidos. E um mês, 2 meses, 3 meses para uma empresa é muito tempo. A empresa tem custos diários, a empresa ao fim do mês paga salários, paga IRS, paga a segurança social. Se as entidades não tiverem esta percepção e demorarem meses, tudo isto tem custos brutais para as empresas. E depois os mecanismos de partilha. É preciso termos aqui mecanismos de partilha como deve ser. Ou seja, se eu não quero fazer a partilha baseada em coeficientes, mas baseada em consumos, e o Decreto-Lei prevê isso, ela tem que ser possível. Neste momento o portal não pode, o ORD não faz e, portanto, os mecanismos de partilha são essenciais para o sucesso do autoconsumo. Senão não vale a pena dizer que no autoconsumo é possível a partilha. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Se eu consumo 50 e o meu vizinho autoconsumidor consome 25 e o outro consome 25, e se a partilha está 30-30-30, se eu a basear em coeficientes prévios e não no consumo, significa que eu tenho que ir, eu consumo 50 e tenho que ir buscar, tenho que ir comprar, mas só tenho direito a 30, tenho que ir comprar 20. Esse preço de compra vai ser mais caro do que aquele que consome 25, mas no coeficiente tem 30, ele vai vender 5. Mas vai vender a um preço inferior àquele que eu vou comprar os 30. Portanto, o lógico é que eu possa consumir 50 da UPAC e o outro 25. Ou seja, que isto seja uma coisa dinâmica, baseada nos consumos efetivos e não coeficientes pré-estabelecidos. Os coeficientes pré-estabelecidos podem fazer parte, pode fazer sentido em algum tipo de autoconsumo, mas noutro tipo de autoconsumo não faz sentido nenhum. E o portal neste momento não o permite. Outra coisa que é um constrangimento financeiro é o risco de investimento. Parece-me da minha experiência este ano, que o autoconsumo residencial só é possível se o instalador assumir o risco do investimento. E, portanto, ele paga, ele financia, se instala, e como é que ele vai retornar o seu investimento? Através de um valor que o autoconsumidor lhe vai ter que pagar mensalmente. Agora, o autoconsumidor pode não pagar. E o que é que acontece se ele não pagar? Mesmo que eu lhe desligue o autoconsumo, eu continuo a ter que pagar o meu financiamento, ou seja, e ele vai buscar à rede. Ele não fica sem energia se não pagar, porque tem que sempre a alternativa de ir buscar à rede. Até porque o autoconsumo não vai significar que eu me desligo do meu consumidor tradicional a 100%. Porquê? Porque eu tenho energia solar durante o dia, mas não tenho à noite. Portanto, eu vou continuar a consumir do meu comercializador normal, não consumo, é o que tenho consumido, consumo muito menos. Se eu não pagar o autoconsumo e se me desligarem do autoconsumo, eu consumo 100% em tradicional. E, portanto, não resolve o risco do financiamento de quem suporta. Eu tenho estado a fazer pesquisas no mercado, contactos com várias entidades para tentar assegurar este risco, não é fácil. Outro constrangimento financeiro é o custo do armazenamento. O armazenamento ainda é caro e o ideal seria eu poder armazenar o excesso de energia solar que produzo para me poder alimentar à noite. E isso ainda não é uma realidade, esperemos que o venha a ser. Por fim, respondendo à tua última pergunta, desafios. Eu diria que um desafio é o cumprimento dos prazos no processo de registro e de licenciamento, e os prazos nos regulamentos têm que estar de acordo com o estipulado na lei. Não podemos estar a considerar prazos de licenciamento mais longo, como eu já vi em despacho, do que aquele que está na lei. Portanto, é preciso haver prazos curtos, é preciso haver cumprimento dos prazos, é preciso uma sensibilização das entidades envolvidas, o ORD e o ORT, não só do ORD em despachar os pedidos de licenciamento, mas também em autorizar a injeção dos excedentes na rede. Porque se a resposta é, eu não autorizo, isto é o gestor global do sistema, se eu não autorizo a injeção de excedentes na rede, também não vale a pena dizer
que o autoconsumo permite a injeção de excedentes, porque se o gestor global do sistema à partida, sem analisar, diz que não autoriza, está tudo estragado, não é? E da mesma forma que o ORD, se é ele que é responsável pela partilha, é preciso convencê-lo, há maneiras de convencer as entidades e as pessoas, como sabemos, de que a partilha tem que ser otimizada, senão não vale a pena dizer que há partilha. Deixa de haver partilha e deixa de haver injeção. É só produção e consumo. E aí, se calhar, mais vale ir para o consumo individual do que para o autoconsumo. Portanto, ou nós queremos que isto funcione, ou nós não queremos. Nós temos um sistema legislativo que eu já ouvi espanhóis e já ouvi ingleses a dizer que é fantástico, muito mais à frente. Eu ouvi os espanhóis a dizer, nós temos 500 metros de proximidade geográfica. A legislação portuguesa foi fantástica. O conceito de proximidade geográfica não está definido, é analisado caso a caso. Eu posso dizer que nós temos um Ferrari, mas se nos for dado um Ferrari para andar num caminho de cabras, não vale a pena. Eu prefiro ter um Jeep velhinho, ele lá vai caminhando. Eu preciso ter uma autoestrada. O Ferrari foi feito, o governo fez o que lhe competia. Fez um decreto-lei, último modelo. Fez a isenção dos cegos. Se as entidades envolvidas não quiserem, não estiverem sensibilizadas para que isto aconteça, as coisas, é o tal caminho de cabras que eu falei. 20 minutos. E é isto. Muito obrigado. Já perceberam porque é que eu disse que a Margarida era a mãe do decreto-lei, não é? Fala de forma entusiasta sobre este decreto-lei. Queria então passar agora a palavra ao Jorge, colocando-lhe a seguinte pergunta, basicamente sobre a regulamentação. Qual é que é o estado da arte, da adaptação? Haverá uma consulta pública ou não? E que melhorias são expectáveis? Acaba por ser uma questão, eu sei, muito específica. Eu penso que poderá responder. Também terá a apresentação, por isso, Carlos Jorge, força. Okay, muito obrigado. Começava por agradecer à Fundação AIP, ao seu comendador Rocha de Matos e ao professor Vítor Santos, em meu nome pessoal e em nome da ERSE, a amabilidade depois de convite, que muito nos honra e com muito gosto aqui estamos presentes. Gostaria também de cumprimentar o público aqui presente e todos aqueles que nos acompanham a nível online, agradecendo o vosso interesse também em seguir estes temas. Como o Nelson colocou a questão e de alguma forma na sequência e no enquadramento daquilo que a Margarida acabou por referir, eu vou falar um pouco sobre a nossa visão sobre o autoconsumo coletivo e as comunidades de energia renovável e como contribuir para ultrapassar as barreiras. E o contribuir para ultrapassar as barreiras neste momento está muito associado à forma como está a ser aplicado e qual é a experiência que estamos a ter do exercício que tivemos de publicação, discussão, debate, para fazermos um primeiro regulamento do autoconsumo na sequência da publicação no ano passado, em 25 de outubro, do Decreto-Lei 162 de 2019, e depois o que é que vamos fazer na sua revisão. Vai um pouco no sentido das perguntas que foram colocadas pelo Nelson. Como a Margarida também já disse, nós publicamos o regulamento em 20 de março passado, houve uma consulta pública, como as nossas consultas públicas são... Nós recebemos 37 contributos muito úteis, com uma significativa participação de novos atores do setor de energia, muitas intervenções individuais, o que demonstra o interesse que o autoconsumo renovável suscita e a necessidade de envolver outros agentes que não aqueles que são os tradicionais a nível do setor elétrico. E isso é uma questão importante que se retira, porque efetivamente estamos num momento de uma alteração de paradigma e também aqui também dos próprios atores que estão envolvidos. O pressuposto desta minha apresentação é que é possível ser distribuída a todos os que solicitarem, e há aqui uns hiperlinks para as nossas páginas para dar uma forma a ver, porque parece-me que há muito a aprender com a síntese de comentários recebidos neste sentido. Nós tentamos fazer o nosso e expressá-lo a nível do regulamento. Depois de aprovado o regulamento, também fizemos, e como a Margarida também disse, publicamos a Diretiva 5 de 2020, em que aprovou as tarifas de acesso a aplicar ao autoconsumo de energia elétrica durante 2020. Tivemos outras iniciativas. Um dos aspectos que, ao longo deste tempo, detectamos é que haveria alguns problemas associados à questão da aquisição de energia elétrica por parte daquilo que era a venda de excedentes,
E então, um pouco em função daquilo que também era necessário regulamentar, aprovamos a minuta do contrato de aquisição de energia elétrica pelo comercializador de último recurso à unidade de exposição com uma potência autorizada de injeção na RESP inferior ou igual a 1 megawatt, que na nossa perspectiva resolveu esse problema da venda de excedentes nas situações de autoconsumo. Agora, mais recentemente, e na sequência do estabelecido pelo despacho do Sr. Secretário de Estado sobre a isenção dos CIEGs, aprovamos uma nova diretiva em que aprovamos as tarifas de acesso às redes a aplicar no caso em que o autoconsumo utiliza a RESP e há projetos que beneficiem da isenção prevista no despacho do Sr. Secretário de Estado. Neste intermeio também tivemos muitos contactos, tivemos vários processos no meio que foram sendo desenvolvidos. Na prática, desses contactos, em alguns casos foi possível ajudar a resolver o problema e contribuir para a sua resolução. Noutros casos, identificamos as questões e isso permitirá, em última análise, ganhar a coleção de questões que nos permitirão fazer a alteração, porque exatamente esta lógica da fase 2020, que tal como foi concebida a legislação, era a aprendizagem e é muito importante que, deste ponto de vista, os promotores e os potenciais interessados expressem as suas necessidades, expressem as suas perspectivas, para podermos perceber efetivamente o que é possível e o que é não é possível, o que é compatível e o que é não compatível, porque numa situação de mudança de paradigma não é de esperar que nem o legislador nem o regulador consigam antecipar toda a generalidade de questões e por isso é muito importante e este exercício deste ano poderá permitir para isso. Na nossa perspectiva, infelizmente, apesar dos muitos contactos que tivemos, ainda não há tanta experiência assim e é importante que toda a gente expresse as suas dificuldades para que efetivamente as questões possam surgir e possam-se facilitar aquilo que, em última análise, há pouco a Margarida referia, ultrapassemos a questão do caminho das cabras referia. Neste sentido também acabamos por apostar e um dos grandes na necessidade de concretizar aquilo que o Decreto-Lei colocava. Recordo a importância que foi durante este período os operadores de rede serem capazes de fazer a contabilização do balanço no período de 15 minutos. É um aspecto técnico, é um detalhe que não interessa nada, mas representa algum benefício por parte dos promotores e dos envolvidos neste processo e era um exercício técnico que foi necessário implementar e que está disponibilizado com o empenho dos operadores de rede. Assim também como outros aspectos concretos na implementação, que é, por exemplo, a questão da chave da partilha, mesmo com as críticas que a Margarida colocou face à anterior, o facto de, num determinado processo de vários autoconsumidores, conseguir meter na contabilização das faturas as energias que são partilhadas, é um desafio que nós antecipávamos como necessário, que envolve os operadores de rede, envolve as entidades gestoras do autoconsumo, mas envolve também os comercializadores e todas as entidades envolvidas e nesse sentido também era um desafio muito importante e que de alguma forma espero eu, que tenha sido ganho, porque mais uma vez, como não há muitas experiências ou nenhuma até agora, ainda não testamos este jogo e é um dos aspectos que nos preocupa. Em relação à questão da revisão do regulamento, efetivamente, do ponto de vista legislativo, estava previsto esta primeira fase e há um conjunto mais alargado e, digamos, para a aplicação plena daquilo que é o objetivo da legislação, é necessário prever uma revisão do regulamento durante 2020 e, nesse sentido, ela está prevista e o nosso objetivo é cumpri-la em tempos suficientes para que possa entrar em vigor a partir de 1 de janeiro de 2020. Nós temos tempos longos, por isso aquilo que vocês poderão estar a colocar, quando é que ela tempos longos de preparação e de lançamento e de consultas, eu diria que no curto e médio prazo, para que os prazos possam ser cumpridos, a ERSE fará isso e já começou a sua preparação a nível interno e da nossa perspectiva também já começou do ponto de vista público, quando em junho passado e em julho passado fizemos 2 webinars públicos em que começamos a recolher mais opiniões e levantamos 2 temas, a questão da partilha de energia do autoconsumo coletivo e a questão do papel das entidades gestoras do autoconsumo coletivo, que nos permitiram recolher comentários, perspectivas em relação a estes 2 temas, mas não só. Porque, efetivamente, a vantagem hoje é que, do ponto de vista do chat e dos comentários recebidos, recebemos vários outros aspectos que julgo que, em alguns casos, é necessário esclarecimento, noutros casos é preciso ser respondido por outras entidades e também houve contributos que nos permitiram fazer a revisão. Neste ponto de vista, recordei e colecionei aqui alguns desses
conceitos. O conceito da proximidade é uma questão que na sua aplicação preocupa muitos dos intervenientes no chat destes webinars. A questão da aplicação da fiscalidade é um aspecto também que convém que seja clarificado para que não haja dúvidas sobre este assunto. Qual é o tipo de EGACs e o que é que são esse tipo de entidades, como é que elas formam, como é que elas constituem. A Margarida referiu há pouco o papel dos regulamentos. São questões que só estamos a ter exemplos, é que as questões começam a ser colocadas. Como impor e como gerir os incumprimentos por parte dos participantes nas EGACs e nestes processos é um pouco aquilo que preocupava há pouco a Margarida. A questão da chave da partilha, como é que se implementa. O decreto-lei tem alguma rigidez e isto, o decreto-lei teve essa vantagem porque tornou claro o que é que se pretendia com a chave de partilha e impôs, mas ao tornar rígido criou dificuldades que efetivamente acabam por passar por aquele comentário que a Margarida ali coloca, necessário alterar um decreto-lei e tudo isso que implica. Eu juntaria nos comentários o autoconsumo e a mobilidade elétrica. O Sr. Secretário de Estado há pouco referia a importância disso, e efetivamente é preciso dar a volta a esse aspecto. E, digamos, o autoconsumo e o armazenamento também é uma questão que também convém clarificar. Por isso, nesta perspectiva, a revisão do regulamento vai acontecer. Nós, na própria alteração do regulamento, na própria consulta pública do regulamento e na síntese de comentários, já identificávamos um conjunto de temas que sabíamos que foram identificados ao longo do processo e que não eram colocados. O armazenamento integrado no autoconsumo, ligado à RESP, diretamente ou através da rede interna, é um desafio interessante. A aplicação de tarifas de uso da RESP nos casos de autoconsumo com diferentes níveis de tensão. A determinação e consequência das situações de inversão de fluxo na rede de distribuição. Formas alternativas de aplicação dos coeficientes de repartição da produção das UPACs. O tratamento das perdas de energia elétrica nos fluxos de energia do autoconsumo através da RESP foram algumas das questões. A nossa perspectiva é começar a preparar e lançar a consulta pública que terá que vir a acontecer. Uma perspectiva mais global e mais geral. Eu gostaria de dizer que todo este exercício passa, e de alguma forma tivemos já duas apresentações magníficas que nos dão um enquadramento deste processo e o porquê deste momento estamos a fazer isto tudo, mas eu diria que o nosso chapéu são os compromissos que a nível nacional assumimos, a nível da participação a nível da União Europeia no pacote e que são representados no pacote de energia limpa para todos os europeus, que foi aprovado a nível do esquema legislativo europeu, que vão ter consequências a nível nacional, e o Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal, que neste momento está a ser assumido pela Comissão Europeia. O que temos aqui de perspectiva, e tudo isto é possível, numa perspectiva em que a inovação tecnológica nos vai permitir viabilizar, tornar competitivo, ser possível, garantir a segurança de abastecimento, assegurar a concorrência, assegurar a sustentabilidade de todo o nosso planeta, através da descarbonização, através da digitalização, através da descentralização. Esta oportunidade que nos aparece, e o Sr. Secretário de Estado dizia, o porquê de Portugal ter algumas vantagens neste sentido devem ser utilizadas. E por isso, neste sentido, é fundamental que tenhamos em conta e aceitar e cumprir, e eu julgo que isto é uma oportunidade para nós cidadãos, nós consumidores, as empresas, sejam elas a indústria, a agricultura, o comércio, os serviços, têm oportunidades através deste processo de permitir participar de uma forma ativa, e é esta mudança fundamental de paradigma que estamos aqui a colocar. A perspectiva, o regulador está cá e acompanha todos estes processos e está disponível para contribuir para ultrapassar todas as barreiras que venham sendo detectadas. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos 15 minutos ao nosso dispor. Muito obrigado, Jorge. Penso que consegui responder a cada uma das perguntas e estamos certamente mais esclarecidos sobre toda a revisão da regulamentação e do papel ativo que a ERSE tem tido neste processo e continuará certamente a ter. Passava agora a palavra à Inês. Inês Campos, eu disse Inês Campos, agora ia dizer Inês Campos, que vai-nos explicar um bocadinho, vai falar um bocadinho sobre o enquadramento das SERs ao nível europeu, casos de estudos, também o futuro das comunidades de energia enquanto política de apoio à transição energética na Europa e em Portugal, basicamente falar sobre o enquadramento. Inês Campos. Conseguem ouvir-me? Sim. Okay. Muito bom dia a todos e obrigado pelo convite para estar aqui. Obrigada à professora Júlia Seixas pelo convite. Eu vou-vos falar aqui, vou usar aqui o termo presumerismo, que vem da palavra
que junta o produtor com o consumidor e, se calhar, aqui este presumerismo é um pouco mais lato do que só as comunidades de energia, mas inclui, claro, as comunidades de energia. Eu coordeno um projeto europeu que tem focado especificamente os projetos coletivos dos prosumers. E então nós começámos a usar este termo presumerismo porque era importante um termo para designar estes produtores consumidores de energia renovável, em projetos coletivos, como as comunidades de energia, mas também como as cooperativas de energia renovável, que não se integram necessariamente na definição legal das comunidades de energia. E porquê? Porque queríamos um termo que focasse esta ideia de que se trata de uma inovação social, mas também de um movimento social em prol de um sistema energético não só descarbonizado, mas também mais democrático e mais inclusivo. E aqui ecoando um pouco as palavras da União, da Energy Union, não é? Da política energética da União Europeia, de leaving no one behind, não deixar ninguém para trás. Então eu vou aqui falar-vos muito rapidamente, não é? Algumas características gerais deste presumerismo, com exemplos de coletivos de vários países, das suas motivações, identidades, alguns exemplos, um do mundo rural, porque achei interessante e já vos explico porque trazer aqui um exemplo do mundo rural e outro mais urbano, e o que se aprendeu até agora neste projeto, de forma muito sintética mesmo. Nós fizemos um estudo em que analisámos 198 iniciativas em 9 países. A maior parte destas iniciativas eram cooperativas, o que já de si dá-nos uma característica interessante. Muitos destes coletivos organizam-se no modelo cooperativo. A maior parte no que respeita às tecnologias utilizadas, o solar fotovoltaico é por excelência a tecnologia utilizada, embora também em países como a Holanda, a Bélgica e a Alemanha hajam muitas cooperativas e comunidades que usam a eólica e a biomassa. Além de produzirem, têm outros serviços como eficiência energética, organização comunitária e investimento comunitário, também já vou falar um pouco mais disso. Quem são os donos? A iniciativa e os membros da iniciativa são, por excelência, os donos das instalações dos equipamentos e também são eles que normalmente financiam as iniciativas, embora muitas cooperativas e comunidades tenham recorrido à banca, e há algumas formas mais alternativas de financiamento, como crowdlending, crowdfunding, a banca ética, que se parecem estar também a desenvolver com estas iniciativas. Quando perguntámos às pessoas, então, quais foram os motivos que levaram a desenvolver os vossos projetos, os grandes motivos foram contribuir para uma mudança para o problema das alterações climáticas e contribuir para a transição, mais do que benefícios financeiros ou do que a própria disponibilidade de novas tecnologias, é esta ideia de contribuir para esta mudança. Outras mudanças importantes foi criar um sentido, por contribuir para fortalecer o seu sentido de comunidade, também foi bastante relevante. E quando perguntámos, então, que fatores é que facilitaram ou atrasaram os vossos projetos, o conhecimento de energias e de tecnologias renováveis foi um fator importante como facilitador, o acesso ao financiamento, quer a nível de subsídios, quer outro tipo de financiamento, e a colaboração e o networking foram sistematicamente apontados também como elementos relevantes. E aqui vemos do lado dos fatores que tornaram as políticas públicas e a legislação. Este inquérito foi feito antes da implementação das novas diretivas europeias, foi feito numa altura em que as diretivas estavam a sair e, portanto, estes novos regulamentos que permitem o estabelecimento de comunidades de energia ou de autoconsumo coletivo não existiam na maioria dos países. Num estudo mais qualitativo em que focámos 46 iniciativas, nós vamos tentar perceber então um pouco mais sobre a identidade destas iniciativas, sobre as suas motivações também, portanto aprofundar um pouco aquilo que o inquérito nos tinha dado. São muito baseadas no local, na sua geografia, portanto nós falamos de place-based initiatives, são muito descentralizadas e locais, têm claramente uma entidade coletiva, consideram-se produtores de energia verde e a ideia do inclusivo é parte mesmo da sua identidade, da sua identidade coletiva. Isto é importante,
mas também se consideram inovadores, pioneiros, criadores de novos conhecimentos e, neste aspecto, veem-se como agentes de mudança. Interessante, eles têm opositores, eles posicionam-se face a outros agentes no sistema energético que consideram os seus opositores. Eles falam muito da oligarquia da energia, dos grandes comercializadores, que, no entender destas iniciativas, pode estar a perpetuar um sistema um pouco sustentável, mas também mais desigual, pouco democrático de energia. E, portanto, eles querem, e daí que também no inquérito tínhamos visto que o sistema descentralizado era uma motivação para o desenvolvimento das iniciativas, porque querem posicionar-se como alternativa a esta oligarquia, como alternativa também ao sistema, à especulação financeira. Daí também elas muitas vezes desenvolverem-se par a par com novos modelos de financiamento. E opõem-se não só aos combustíveis fósseis, mas também à energia nuclear. E quando tentamos perceber melhor, então, as características, como é que elas funcionam, como é que partilham conhecimento, como é que se desenvolvem, percebemos que a ideia do conhecimento aberto e da partilha do conhecimento é extremamente importante para estas iniciativas. E surgiu este conceito que eu achei muito interessante, falava-se de energy sobriety, sobriedade energética, que vai para lá da eficiência energética, era mesmo a ideia de reduzir os consumos, de mudar as rotinas diárias, de mudar os modos de vida, de se calhar passar a trabalhar mais em casa, de usar a bicicleta. Portanto, tudo isto faz parte das entidades e da procura que estas iniciativas, daquilo que as iniciativas desenvolveram, e falam também muito de uma cultura de sustentabilidade, por oposição também a uma cultura de crescimento económico, de consumo, pensar mais em termos de sustentabilidade. Isto é bastante transversal a todas as iniciativas que analisámos com mais profundidade. E agora vou-vos trazer aqui um exemplo da Alemanha. É uma comunidade no meio rural, chama-se a Klimakommun, a Comunidade para o Clima Saarbeck, que é o nome da aldeia. Não é uma aldeia, é uma pequena vila numa região rural, com 7.200 habitantes. Eles falam de si próprios como uma comunidade do clima para o futuro, que visa uma redução a 100% das suas emissões até 2030. Já instalaram usam energia solar, eólica, biomassa, instalaram tanto em casas individuais, como também adaptaram o sistema de aquecimento central que já existia para funcionar com biomassa, e conseguem com isso aquecer escolas, uma creche e outros espaços desportivos na aldeia, e estão a transformar uma antiga propriedade do Exército num mega parque biosolar, como eles chamam, porque implica uma instalação solar, mas também a produção de biogás e 6 turbinas eólicas. Isto ainda está em curso, mas depois tem muitos cursos de educação ambiental destinados a crianças e adultos, tem muitos espaços de demonstração, por exemplo, as crianças fazem muffins, têm o dia de fazer muffins usando os fornos solares. Portanto, tem uma série de dinâmicas e recebem visitantes, e eu fiquei espantada com o número de visitantes que têm recebido, à volta dos 10.000, agora no tempo da pandemia certamente não, mas porque querem inspirar outras aldeias e outras vilas a realizar projetos semelhantes. Aqui em Portugal, certamente muitos de vós já ouviram falar da Cooperativa de Energia Copérnico, é a única cooperativa que existe em Portugal neste modelo, mas é um modelo que existe na Europa, existe muito em Espanha, noutros países europeus, e não é um modelo novo, mas é um modelo que tem crescido muito par a par com o desenvolvimento dos prosumers. No caso da Copérnico, já tem uma produção instalada considerável, começou agora como comercializador em janeiro e já tem 1.195 contratos, e também a cooperativa dá aos seus membros, oferece aos seus membros outro tipo de serviços, conselhos em eficiência energética, e participa em projetos europeus. E aqui, na sua participação em projetos europeus, que encontramos um outro caso piloto em Lisboa, este sim de uma comunidade de energia, que está a ser desenvolvido pela
Copérnico no âmbito deste projeto que é o Compile, que é um projeto que é uma espécie de um projeto irmão do Proseu. Portanto, nós estamos sempre a trocar informação e a desenvolver-nos, a partilhar conhecimento. E, portanto, é interessante aqui porque uma das características que nós percebemos desde já do primeiro inquérito e depois na análise qualitativa que fizemos de várias comunidades e cooperativas, é que a ideia do networking, do trabalho conjunto, e mais do que networking, é mesmo desenvolver projetos em conjunto, desde o financiamento até aspectos mais técnicos, até ao dimensionamento do sistema, tudo isto faz parte e é um driver do desenvolvimento destas comunidades. E aqui vemos um exemplo concreto, que temos uma cooperativa já bem desenvolvida, como a Copérnico, a trabalhar com uma pequena comunidade em Lisboa, um prédio com 180 apartamentos, para desenvolver uma comunidade de energia. E aqui o que é que já está mais ou menos feito? Já se sabe mais ou menos como é que se vai, a tal chave de repartição de eletricidade, já se sabe mais ou menos como é que se vai dividir a conta e quem é que vai pagar o quê, quem é que vai consumir o quê. Já foi feito um dimensionamento do sistema. O grande desafio aqui nesta comunidade agora é realmente o financiamento por terceiros, o risco desse financiamento para terceiros. Neste caso seria a Copérnico a financiar esta nova comunidade e isto aqui ainda está a ser discutido pela Copérnico e em colaboração sempre com esta comunidade, com este edifício. Então, muito sumariamente, o que é que aprendemos agora? Só para vos dizer que aquilo que eu vos dei foi, assim, 2% daquilo que tem sido os dados e a investigação que temos escolhido com o projeto Proseu. Portanto, nós temos desenvolvido investigação a vários níveis, desde modelos de financiamento, modelos económicos, de implementação das comunidades. Eu tentei dar aquilo que me pareceu mais relevante para este evento e, muito sumariamente, parece-nos bastante claro que, agindo coletivamente, os prosumers podem influenciar as trajetórias da transição, no sentido de uma mudança que não é só em uma mudança no âmbito da descarbonização, mas também para um sistema mais democrático, mais inclusivo e mais sustentável. O foco nas Smart Cities, sim, e por isso é que eu quis também trazer aqui o exemplo rural, mas eu acho que há um impacto que pode ser grande também no mundo rural. O desenvolvimento do prosumerismo parece também estar a fomentar novos modelos de negócio e aqui a Margarida já tinha referido, eu falo aqui apenas mais de modelos de financiamento, mas há muitos novos modelos de negócio, novos agentes que vão aparecer, sobretudo quando temos uma GAC, portanto temos imensas possibilidades para novos modelos de negócio e de financiamento também. A legislação, claro, é crucial para permitir o upscaling e a replicação destas iniciativas. E um fator que eu acho que ainda não está muito desenvolvido e que é preciso apostar é a questão da literacia energética e que se prende não só com o aspecto dos prosumers, mas também com todos os esforços para desenvolver a eficiência energética. O conhecimento aberto, a educação aberta são fundamentais para apoiar os esforços coletivos dos cidadãos que desenvolvem o prosumerismo. Porque muitos destes cidadãos são absolutamente leigos no que se refere à energia, não sabem nada, não são engenheiros, não sabem como fazer o sistema, mas querem fazer. E por vezes, o conhecimento aberto e modelos que promovam esta literacia energética são muito importantes para apoiar estas iniciativas. Eu deixei aqui algumas questões-chave que achei que podíamos refletir, não sei se vamos ter tempo para isso. Era a ideia de que futuro é que queremos sim a descarbonização, isso é consensual, mas podemos também ter aqui a oportunidade para ter um sistema mais democrático, mais inclusivo, que condições precisamos para atingir esse sistema. Eu acho que é interessante pensar também em Smart Villages, não só Smart Cities, mas como é que isto se aplica ao mundo rural. E depois, claro, qual é o papel dos vários atores sociais neste processo, desde as comunidades de energia aos comercializadores e outras partes interessadas. Eu tentei conferir o tempo, não sei, olha, tenho aqui algumas referências, mas vocês também podem consultar o nosso site, que tem vários relatórios sobre todos os outros, toda a outra investigação que foi realizada no âmbito do Proseu e temos tudo em conhecimento muito aberto. Esgotámos o tempo do painel. Muito obrigado e também muito obrigado a quem me está a apoiar no tempo. Bem, após estas magníficas e entusiásticas apresentações e respostas às perguntas que foram colocadas, penso que
não podíamos deixar de dar a oportunidade de colocar aqui e dar a oportunidade à plateia de colocar diretamente questões aqui aos nossos oradores. Também penso eu que há uma pergunta online, se calhar eu começava por esta e depois ainda passava aqui aos presentes, da Carolina Ferreira, diz: bom dia, até que ponto está comprovado que o sistema elétrico estendido a todas as viaturas é preferível em termos de pegada carbónica às alternativas tradicionais? Não tenho este conhecimento e gostaria de saber se existem estudos e avaliações de ciclo de vida que sustentem estas questões. Deixo então aqui esta pergunta, não sei quem quer responder. Pedimos o favor de serem breves. Sim, Muito obrigado. Muito obrigado. Assim, estudos, tenho a noção que estamos todos, há bastante caminho, porque a questão de fundo é, temos uma certeza, os sistemas tradicionais de utilização de processos de geração através de carvão ou mesmo nuclear, ou seja, ao gás natural, não contribuem para a descarbonização. Ou seja, a necessidade de gases descarbonizados, a necessidade de fazer penetrar e garantir que determinados sistemas que produzem a partir do vento, a partir da água, a partir da hídrica, a partir da geotermia e outras soluções renováveis, fazem parte da nossa lógica de descarbonização. Esse balanço é um pouco inevitável, porque temos a certeza que não conseguimos descarbonizar usando as soluções tradicionais. Por isso, o caminho é longo, a tecnologia tem que ajudar, ajudou recentemente e por isso estamos todos muito entusiasmados neste momento. Provavelmente há 5 anos atrás tínhamos uma visão bastante diferente do que hoje tem. Temos que aproveitar e seguir nesta senda. Este é o caminho. Muito obrigado. Não sei se alguém da plateia quer colocar uma brevíssima questão. Bem, parece que foram boas as apresentações e não há aqui dúvidas, isso é sempre bom. Então, se quer, eu terminava aqui por dizer que ficou claro que as comunidades de energias realmente, por um lado, facilitam a participação ativa na transição energética das empresas, da indústria, dos cidadãos que estão interessados realmente em investir nos recursos energéticos renováveis e, por outro lado, também foi algo que não foi aqui dito, mas gostaria de reforçar, para o desenvolvimento regional, social e também para a democratização do acesso à energia. E penso que são 2 fatores muito importantes e 2 sínteses aqui no que diz respeito ao potencial das comunidades. E também ficou claro, pelas apresentações que foram feitas, que há realmente um caminho a fazer. Há um caminho a fazer pelo setor, há um caminho a fazer pelas instituições, nomeadamente instituições como a ADN e como a DGEC, que têm um papel importante, quer na parte mais legislativa, quer na parte também de promoção, sensibilização sobre esta temática das comunidades de energia. E há também um caminho a fazer pelos municípios, pelos cidadãos e por todos os envolvidos. Há também melhorias a realizar, vimos aqui várias propostas de melhorias neste domínio. Também constatamos que há muito e que muito está a ser feito ao nível europeu. Há aqui vários exemplos de projetos europeus que realmente já estão fortemente empenhados nas comunidades de energia. Portugal já tem vários casos, não são muitos, mas já começa a ter vários casos. O próprio Secretário de Energia, penso que foi esta semana, a semana passada, foi ao Algarve a inaugurar mais um projeto de comunidades de energia e tem feito isso de forma bastante dinâmica. E sabemos também, e isto é claramente uma certeza, e se quer terminar por aqui, que este é o caminho para o desenvolvimento económico e para a descarbonização do país. Esta é a aposta e por muito que haja vozes críticas e que digam o contrário, não há volta atrás, ou seja, temos que olhar para a frente, continuar este caminho, um caminho de excelência e um caminho a olhar para o futuro. Por isso, resta-me apenas agradecer a todos os presentes, agradecimento também aos nossos oradores, ao keynote speaker, ao professor Carlos Zorrinho e ao secretário de Estado de Energia e também, obviamente, ao professor Vítor Santos com a intervenção inicial que fez, bastante enquadradora. Muito obrigado a todos e o resto, um bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado aos participantes no painel. Passamos de imediato ao painel 2 desta conferência